O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Calma. O senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate? O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? Muita baixaria. Descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. E rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas. E lavagem de roupa suja. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. E eu fiquei de bem. Candidato Padre Kelman. Foi assim que marcou o último debate presidencial do primeiro turno. Chega desse baixo nível que nós estamos assistindo hoje à noite, que é deprimente ver alguém que queira ocupar a presidência da República num bate-boca de botequim. Vamos discutir. E nesse vídeo aqui eu vou estar só colocando aqui os principais flashes, frases, tretas que marcaram esse último debate. Mas antes, deixe o seu like e vem aqui comigo. Já começou entre o duelo de Lula e Ciro Gomes. Porém, Ciro Gomes se atrapalhou e chamou o Lula de presidente. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, a tragédia que aconteceu com o Brasil foi eleito depois do PT? Isso deixou ele bastante atordoado, nervoso. Eu estou achando você nervoso. Tô achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer. Tanto que até o Lula percebeu e sambou um pouquinho na cara dele e lavou um pouco de roupa suja. A verdade não é crua. Você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse pro BNDES. E falando de lavagem de roupa suja, chegou a vez do Bolsonaro. O senhor pode retornar ao seu lugar, candidato Bolsonaro. O seu microfone está fechado. Ele continuou falando até ultrapassar o tempo e precisou William Bonner interferir, dando uma chamadinha nele, que nem faz com criança no primário. Porque não é sua vez de falar. As regras serão respeitadas, candidato Bolsonaro. E chegou a vez das mulheres sambar na cara dos machos que estavam ali. E o primeiro foi o Bolsonaro. Autor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Falando sobre um falecimento de outra pessoa, acusando o Lula. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? E ela sambou e ela deu uma resposta, ela olhou bem pra câmera, segura de si. Essa mulher é demais, gente. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate, neste momento tão importante da história do Brasil, e ser dirigida a mim. Ela merece subir nas pesquisas, porque ela humilhou o Bolsonaro, gente. Ela foi muito, assim, cirúrgica na resposta dela. E ela deixou claro que se ele tem algo para falar, se ele tem algo para questionar, que vá diretamente na pessoa interessada. O que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. E continuando essa série de vergonha, chegou a vez do padre Kelvinho, padre candidato. Pergunta: qual o nome do candidato à presidência pelo PTB? É Padre Kelson, é Padre Kelvin, é candidato Padre Kelman. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. O padre que não é padre, como a imprensa está dizendo. Se não tivesse atrasado as vacinas, se não tivesse faltado oxigênio, o senhor não se arrepende de defender um governo que fez isso? E chegou a vez dele de passar vergonha. Façam de verdade. Não minta, como tem muita gente aqui mentindo para todo mundo. Chegou para ele bem claro e falou: agora depois da pandemia você conseguiu um emprego de cabo eleitoral. Gente, ele perdeu a linha. Que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. E para piorar a situação dele, ele começou a falar em cima da mulher, gente. E até falou assim: essa mulher não sabe servir.
O candidato Senhor, Padre por favor, Kelman... me deixa responder, me Senhor, devolve, por por favor. mantenha-se em silêncio. Quero que devolva. Em Cabo respeito eleitoral. à sua oponente. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é candidato. Cabo de Lula. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidata. Eu poderia... Ela ganhou o tempo de novo. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidata. Ela ganhou mais tempo e ela repetiu tudo de novo. Eu poderia começar novamente. Eu vou pedir só um minuto aos dois. E para fechar com chave de ouro, porque ela é a rainha dos memes, ela chegou... Padre, você não fica com medo de ir para o inferno? O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid nesse país? Não tem medo de ir pro inferno não, padre! E Bolsonaro começou a atacar Lula, né? Falar ex-presidiário, todas essas baixarias. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas. E o Lula chegou no limite e falou que se ele for eleito, ele vai criar um decreto e vai acabar com esse sigilo de 100 anos que ele colocou, que ele até falou que moral o Bolsonaro tem para ficar falando de corrupção, que ele colocou os filhos, então foi uma lavagem de roupa suja. E outro momento muito interessante que a Simone Tebet também ela falou, gente, aqui tá parecendo disputa de quem roubou mais, quem roubou menos, gente. É o menos pior. Olha que humilhação, gente, que humilhação. E eu quero saber com você, se você assistiu o debate, se não assistiu, você tem que ir na Globo, gente. Aqui não é o canal da Globo, tá bom? Então você, para assistir tudo na íntegra, você tem que ir lá. Porque enquanto vocês acham que eu tô indo, enquanto vocês estão indo, eu tô vendo com o bolo pronto. De besta não tem nem a cara, vocês perceberam. Porque aqui não dá, né, gente, pra eu pegar o debate de 2 horas e jogar. Não posso, eu não sou afiliada da Rede Globo. Então, você quer assistir tudo na íntegra? Vai lá. E se você assistiu, eu quero saber o que você achou. Qual momento épico que você realmente achou demais? E qual a sua opinião sobre essas duas candidatas? Que realmente, gente, olha, eu tô adorando essas mulheres. Candidata Bolsonaro, candidata Soraya, e eu peço desculpas. Bolsonaro. Realmente faltava personalidades assim dentro da política e eu estou gostando. Gostaria de saber uma coisa. Por alguns momentos esse debate parecia mais um quadro dos portas dos fundos que um debate político. Especialmente seu embate com o Padre Kelman parecia uma comédia. A senhora não acha que os 202 milhões de brasileiros e os 156 milhões de eleitores merecem um pouquinho mais de nível? Você tem razão, tá? Eu entendo porque, mas olha, se coloca no nosso lugar ali para debater com uma pessoa que não tem educação. Foi difícil, foi algo assim lastimável. E dos mais de 210 milhões de brasileiros realmente não merecem isso. Mas eu não sei, é uma candidatura esquisitíssima. É uma candidatura que faz campanha para um outro candidato. É muito estranho, mas é o que nós vimos, é o Brasil de hoje. Eu sou da RTP de Portugal. A questão é muito simples. Este debate foi visto por milhões de brasileiros, mas como é óbvio, este debate vai ter repercussões em todo o mundo, nomeadamente em Portugal, onde há uma vastíssima comunidade brasileira. Eu pergunto-lhe, pura e simplesmente isto, que imagem é que o Brasil passa para o exterior depois deste debate? Lamentável, acho que mais uma vez o Brasil passa vergonha. Ao invés de falar de propostas, brigas, ódio, nós contra eles, não vale tudo pelo poder. É nisso que os dois candidatos transformaram o Brasil. E a pergunta que fica é essa. Acho que E fique aqui no canal que nas próximas horas eu vou estar publicando mais coberturas das eleições, mais loucuras que está rolando no Brasil nessas últimas horas, que vai decidir quem será o presidente do Brasil. Te espero lá.